Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshat aqui na área para mais um episódio aí do Orange Juice. E hoje comigo, cara, tá um meu grande mentor, o cara aí que me apresentou um estilo de vida, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de como construir muitas coisas, olhando muito para além do técnico e não só realmente você focado no código, né? Como fazer gestão de pessoas e, querendo ou não, como conquistar um cargo de CTO, de quem diria. E grande amigo meu de todos os momentos, já passamos por boas histórias juntos e é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é Kleber Santos. Kleber, bem-vindo e fala aí um pouquinho, se apresenta para essa galera, porque eu já te conheço aí de longa data. Pô, que legal, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Super feliz, né, por estar aqui contigo para trocar essa ideia, né? Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios da F-Câmara, né, VP de Transformação Digital e Inovação, responsável por uma unidade de negócios que a gente está tocando junto aqui, eu e Joel, chamada Exponential Business. Aqui a gente está posicionado em transformação digital, um assunto que a gente adora falar e trabalhar no dia a dia. E uma transformação digital centrada no negócio, né? Com o pensamento que a gente tem que a tecnologia, as metodologias, por mais emergentes e inovadoras que sejam, elas estão subordinadas ao interesse humano. Então, a nossa pegada é sempre entender que problema que a gente está resolvendo. Então, criamos aqui uma abordagem muito centrada no negócio, algumas verticais específicas que a gente tem bastante história para poder contar, bastante experiência e tem alguns aceleradores para esses setores. Um outro assunto que também é pilar do nosso posicionamento aqui é cultura de inovação. Aí estamos falando de inovação não como um departamento, né, como uma estrutura, mas como cultura, mais horizontal, mais baseada nas pessoas e menos nos processos. E jornada de dados, né, que acho que é o terceiro pilar, é o último que a gente tem, que é mais recente, vamos dizer assim, estamos colocando mais energia, mas que a gente tem apostado que essa jornada da inovação ela faz mais sentido quando a gente consegue medir resultado. Né? Então a gente criou aqui um pilar bastante forte. Como assim, a minha responsabilidade então é levar esses três pilares aqui para dentro do grupo F-Câmara. Tem minha trajetória mais técnica, mas depois assim como o Joel, né, tem uma jornada parecida, pivotando ali daquilo que é mais tecnologia, metodologia, para um posicionamento também pessoal ali mais centrado a desenvolver negócio, a formar pessoas, que é a nossa razão de existir aqui na F-Câmara, né, Joel? Eu acho legal que, para a galera que não sabe, dentro da F-Câmara, o grande patrocinador, o cara que idealizou o programa de formação foi o Kleber, né? Na realidade, ele que me puxou para dentro dessa ideia, ele que realmente me incentivou a cuidar do programa de formação. Então, se hoje a gente tem uma história aí de 5 anos para contar, é porque lá atrás o Kleber em algum momento já sonhou com isso, né? Já havia, o Kleber já começava a ver os primeiros sinais desse blackout que a gente vive hoje, né, Kleber? É isso mesmo. Cara, eu vou te falar, não é de hoje, e eu acho que tem mais de 5 anos, com certeza mais, que eu vejo pessoas falando de que tem um gap entre gente qualificada e oportunidades ligadas a desenvolvimento de software. Porque, cara, essa onda de transformação digital ela não começou agora, já tem um tempinho. Super acelerada por conta da pandemia, mas essa história já é uma história longa. E acho que a nossa aposta é bastante simples, né, Joel? Ao invés de ficar reclamando que não tem gente qualificada, que, putz, cara, os profissionais de TI estão saindo do Brasil, estão indo para Portugal, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Europa de modo geral, para a Austrália, não tem gente boa. Acho que a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? A gente sabe que quando entra num projeto, não dá para poder colocar num projeto somente pessoas em formação. Mas a nossa aposta é que se a gente fizer squads, onde a gente faça a composição de pessoas experientes com pessoas que estão chegando com muita vontade de acertar, com muita energia, gente autodidata que gosta de aprender, a gente consegue sim compor equipes com uma performance muito legal, que é basicamente aquilo que a gente tem apoiado os nossos times, né, Joel? Essa aposta ela é bastante forte.
essa cola que é a cultura, né? A cultura que ajuda a gente a colar esses dois pontos, né? A gente traz pessoas que vêm com vontade e apresenta uma cultura muito forte que ajuda elas a conquistar esse espaço, né? Mas eu acho que a gente falando de formação e falando um pouco do que a gente faz hoje, tem muita gente que já deve estar se perguntando, né? Mas beleza, qual foi a trajetória do Clever Santos para chegar até aqui? Como é que foi a vida profissional lá no começo, né? Eu acho que eu já falei aqui com o Fábio também e tem um caminho que foi igual para todos os fundadores da F-Câmara, né? Que foi esse caminho que é técnico. Então, quem foi o Clever Santos até chegar aqui hoje em dia? É, não, durante bastante tempo como um desenvolvedor de software, né? Mas contando uma história divertida, minha primeira formação foi elétrica. Fui trabalhar na Cosipa, em Cubatão, lá, que depois virou Uzi Minas, como eletricista, e nessa oportunidade eu tive o primeiro acesso ali a comandos elétricos. Tanto comando elétrico como eletroeletrônica, que tem muita lógica envolvida e tal. Então, Portas lógicas, né? isso, é. Então, assim, acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com lógica de modo geral. Só que aí, durante um tempo, assim, eu fui garçom de restaurante, fui exército durante, fiquei como soldado do exército durante um tempo, fiz um concurso público e virei agente administrativo, trabalhei como agente da dengue, que é o pessoal tira um sarro meu aqui grande, entrava, ia de casa em casa lá e batia palmo para poder dar uma olhada no ralo e nas plantinhas, tal. Enquanto eu estava como agente administrativo, eu já tinha sacado que aquele caminho não tava muito feliz com essa trajetória. Por mais que estava ali concursado e que teria a oportunidade de ficar, garantir aquele emprego, pô, não estava feliz, vida é muito curta, deixa eu ver uma coisa diferente. Aí eu recuperei, que eu gostava muito da questão da lógica, eu falei, poxa, acho que eu posso aprender uma linguagem de programação, fiz um curso e me aventurei a fazer alguns primeiros sites, tal, e aí tomei coragem ali de pedir exoneração daquele cargo, montei uma espécie de uma agência pequena e comecei a fazer alguns sites. Foi divertido, assim, sabe? Meses que foram muito legais e outros que deu frio na barriga, viu, já? Porque a gente fica, olha, às vezes não funciona, às vezes não consegue nenhum cliente, né? A minha primeira oportunidade empreendedora, vamos dizer assim. E você já tinha família na época, né, Cleber? Tinha acabado de casar. Meu pai ficou louco. Meu pai ficou louco. Você tá maluco? Você vai pedir exoneração na prefeitura para poder fazer um negócio que não dá nenhum tipo de garantia. Mas eu falei, cara, se eu conseguir fazer, sei lá, um projeto por mês, eu vou ganhar mais. Me aventurei. Aí depois de um ano e tanto fazendo isso, eu tive a oportunidade de voltar à prefeitura, mas agora numa posição em projetos mais estruturais, mais corporativos, e eu entendi que ali, para mim, a trajetória seria importante. Fiquei ali mais uns 3 anos, e aí eu iniciei a minha carreira realmente de desenvolvedor para grandes projetos. Aí eu passei em alguns lugares, trabalhei com mobile. O último lugar que eu estava antes de ir para a Ficâmara foi na Bayer Crop Science, que é a divisão agrícola da Bayer. Lá estava trabalhando com BI, com desenvolvimento .NET. Até que um amigo me convidou para a F-Câmara, né? E aí eu também tive que fazer uma grande decisão ali, né? Sair de uma empresa gigante, multinacional, centenária, para uma empresa que estava muito no começo, né? Uma empresa que estava ali com 8 pessoas, 10 pessoas quando eu vim para a F-Câmara, mas que tinha ali todo o espaço para fazer alguma coisa diferente, né? O ruim de trabalhar assim, fazendo um trade-off, não tem o certo e o errado, mas fazendo um trade-off de trabalhar numa grande empresa e numa startup, é que numa grande empresa, eventualmente, as coisas já estão super organizadas, você acaba ficando dentro de uma caixinha ali, tem que se limitar a ficar dentro de uma caixinha. E a F-Câmara não tinha nenhuma estrutura, estava no começo, então tinha todo o espaço para poder desenvolver uma série de projetos, como esse que a gente está falando aqui do programa de formação, a filial de Santos, que a gente montou. Então, assim, aí eu fiz essa aposta, e aí dentro da F-Câmara, eu fui pivotando a minha carreira de uma posição mais técnica para uma posição mais de desenvolvimento de negócios mesmo, né? Mais comercial. E aí virei diretor de negócios, sócio da F-Câmara com o tempo e depois vice-presidente de inovação e transformação digital. É uma bela estrada, hein, cara, de você pivotar a carreira, na realidade, então não uma, né, mas duas vezes, né?
Você dizer assim, quer saber? Vou dar uma pivotada aqui e vou mudar tudo. Vamos ver o que acontece. A esposa também tem que aguentar firme, né? Também, para esses dois momentos, né? Passou por fortes emoções. Fortes emoções. Digamos que você fez duas inovações bem grandes na tua carreira, né? Cara. Falando nisso, cara, em inovação, eu acho que hoje você tem um tópico bem forte também focado em inovação, né? Seria legal, acho que, explicar, porque tem resultados bem bacanas já sobre isso. E eu queria falar um pouco contigo sobre isso, sobre o que é esse conceito de inovação e o que é essa ideia aí que você está trazendo e colocando aí no mercado. Assim, quando se fala em inovação, né, eu acho que de modo geral todo mundo já pensa naquelas transformações mais disruptivas, os grandes saltos, né, que a gente efetivamente percebe, né, na trajetória. A nossa aposta aqui de inovação é que a inovação não precisa necessariamente somente ser aqueles grandes saltos, né? Todo dia a gente é impactado por uma oportunidade de fazer algo novo e que traga resultado, né? Porque é diferente inovação e invenção, né? Inovação, ela sempre está resolvendo um problema ou gerando uma conveniência que traz um resultado. Então, pensando nisso, e a gente também não precisa atrelar isso à tecnologia, embora hoje boa parte das inovações estão ligadas à tecnologia de um modo geral. E como o nosso DNA de tecnologia, a gente entendeu que, puxa, acho que a gente pode levar esse conceito para mais pessoas. E principalmente dentro das grandes companhias, e aí eu vou colocar esse assunto na mesa, porque também assim, não sou o dono da verdade, né? Mas é um modo de pensar que nas grandes companhias, tipicamente tem pouca gente pensando no futuro, pensando na evolução, de como é que a empresa vai se posicionar nos próximos anos, e a grande maioria da companhia limitada a realizar a estratégia que foi definida por poucos. Então tem ali o board, né? Os C-levels, o board pensando no futuro e o restante da empresa só realizando. O nosso pensamento de inovação é que as pessoas que estão lá na ponta do processo, né, o cara que está atendendo o cliente, o cara que está lá no chão da fábrica, eles têm sim ali a oportunidade de perceber, né, uma frição de atendimento, um gargalo tal, e trazer para o negócio alguma inovação. Então, quando a gente começou a levantar esse conceito de inovação, foi um conceito de uma inovação mais horizontal, mais inclusiva, que pudesse empoderar o pessoal da linha de frente. Acho que está na moda falar hoje, né? A linha da frente, linha de frente. Então a gente já está nesses últimos anos falando disso. E a gente teve a oportunidade de fazer isso em algumas companhias. Acho que a experiência melhor assim para poder contar e mais robusta, para assim dizer, foi aquilo que a gente fez junto com a Duratex, né? Construímos ali um programa de inovação, uma plataforma chamada Imagine, que depois foi feito um spin-off como um produto de mercado que a gente está liderando, que é uma plataforma que se propõe a fazer exatamente isso, dar voz para as pessoas que estão na ponta do processo. Então, o cara lá da área florestal está percebendo que existe um gargalo, o cara que está lá, por exemplo, cuidando do envernizamento das placas, ele percebeu que tinha um desperdício de verniz, que era um problema tanto sustentável como também um problema econômico, né? Estava jogando recursos fora, ele foi lá na plataforma e colocou, olha, eu acho que se a gente aumentar a proteção e tal, conseguimos medir, depois de viabilizar esse projeto, um saving de quase 300 mil reais por ano, só de economia e, enfim, e todos os resultados que estão em volta disso. Então a nossa aposta de inovação é essa, viu? Levantando a bandeira da inovação aberta, mas não só uma inovação aberta olhando para o ecossistema para fora, mas olhando sobretudo para as pessoas que estão dentro de casa e que são íntimas, né, das oportunidades e dos problemas que estão ali esperando alguém lá e colocar a cara para bater e fazer uma proposta de melhoria ou de inovação. Eu acho que faz todo sentido, né? Porque você deu esse exemplo da madeira, e aí eu começo a pensar aqui comigo, sabe, nesses chãos de fábrica que a gente tem por aí, quanta solução simples, quantas ideias devem se perder
por coisas que podem, aí, como você falou, economizar milhares, milhões de reais em coisas que são bem simples, né? E realmente eu acho que tem uma reflexão aqui, né, para a gente pensar. A gente pensa sempre em evolução, como você falou, inovação como algo muito grandioso, algo que demanda muito esforço, e nem sempre é o caso, né? Às vezes é simplesmente um caso você dar voz a quem está lidando ali todo momento com a situação, todo dia. E assim, acho que tem até uma frase, acho que se eu não me engano, do Einstein, que fala, né, que o mais alto grau da inovação, da sofisticação, eu acho que é da inovação, é a simplicidade, né? Acho que quando a gente consegue fazer algo que gera valor a partir de uma proposta simples, cara, nada é melhor do que isso, né? Então a nossa ideia é exatamente essa. E quando você está falando aí de chão de fábrica, cara, acho que desde que a gente se entende por gente, dentro das fábricas tem essa ideia de colocar uma caixinha de sugestões, né? Ah, tem uma caixinha aqui, coloca a tua sugestão de melhorias, tal, não sei o quê. O problema dessas caixinhas de sugestões é que ela é um ambiente escuro, inacessível. A pessoa vai lá, compartilha uma ideia, mas ninguém sabe para onde vai aquela ideia. Eventualmente o líder direto pega ali e fala: não, isso aqui é sarna para se coçar, eu não vou nem publicar isso aqui vai dar um trabalhão, deixa para lá. A nossa proposta é fazer isso de modo mais transparente, né? Então, a pessoa que percebe uma oportunidade, ela expõe numa plataforma que qualquer pessoa pode ter acesso àquela ideia, e a partir de ter acesso daquilo, ela pode reforçar, falar: olha, realmente acho que isso aqui pode melhorar a jornada do cliente, pode se tornar a empresa mais eficiente. Ou ela pode discordar também. Ah, eu acho que o problema não é exatamente isso, aqui é só um efeito, a causa é essa. E esse ambiente de divergência e de convergência, eu acho que nos aproxima de boas ideias que têm realmente o potencial ali de gerar valor. Que no final do dia é isso que a gente quer, né, Joel? A nossa ideia é gerar valor. A gente não é nenhum defensor, a gente não gosta muito de ficar levantando bandeira e falando que essa tecnologia A é melhor que a B, ou a metodologia, ou o caminho, enfim. A gente gosta muito de medir resultado e verificar se a gente está caminhando para frente e apoiando nossos clientes a serem mais eficientes, ter mais lucro, melhor posicionamento de mercado. Tu acha que essa ferramenta hoje a gente pode classificar como também uma ferramenta de engajamento, justamente por dar voz a esse pessoal? Olha, cara, na minha visão, sim, né? E eu até fiz ali um exercício recente, acho que 2 semanas atrás, com o pessoal desse tema de inovação, e a gente estava avaliando que as empresas mais valiosas são aquelas que conseguem comunicar bem o propósito. E eu acho que se o canal da inovação, ele pode sim ter pode ser uma bela estratégia de comunicar a propósito. Nas empresas mais valiosas, você pegar um Nubank da vida, Magazine Luiza, Mercado Livre, essas empresas que as pessoas querem trabalhar, elas têm ali uma cultura de inovação forte, elas comunicam o propósito. Quando tem esse espaço de inovação, é natural que você tenha que comunicar ali como é que a gente está medindo. E ao medir e ao usar alguns critérios de escolher as ideias que são mais promissoras, você está comunicando o propósito. Então, assim, eu acho que o canal da inovação ele é fantástico. E quando um cara compartilha uma ideia, quando uma pessoa compartilha uma ideia e ela vê aquela ideia implementada na empresa, eu acho que em alguma proporção, Joel, eu acho que a pessoa se sente um pouco dona também, sabia? Eu acho que o senso de pertencimento dela chegar na empresa e falar: cara, tá vendo isso aqui? Ó, foi uma ideia que eu dei. Ah, eu acho, cara, que isso é uma baita estratégia de engajamento. Com certeza, porque todo mundo fala em engajamento, né? Engajar as pessoas e tal, mas engajar as pessoas também quer dizer ouvir as ideias, também quer dizer realmente dar uma atenção para aquilo e realmente a gente medir e dar função, né, para aquela informação, né? Então, quando a empresa consegue isso, eu acho que é uma vitória para a empresa e para o contribuidor de várias maneiras, né?
Tanto que a economia, muitas vezes, que isso gera, talvez seja, por mais que seja significativa, seja o que tem menos relevância, né? O engajamento, o envolvimento, o crescimento da empresa e da pessoa que contribuiu para essa ideia, com certeza tem um valor exponencial, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que, assim, não tem como fazer grandes projetos com 100 pessoas, né? Então, acho que essa problemática aí de como é que a gente engaja as pessoas, como é que as pessoas se sentem mais próximas do propósito, acho que é um problema que está todo mundo se debruçando de algum modo sobre ele, né? E acho que essas oportunidades de colocar suas ideias, e não só colocar ideia, né, João? Acho que assim, colocar ideia e se responsabilizar na execução, na medição de resultado, cara, eu acho que isso aí é fantástico, sim, é uma oportunidade muito boa de engajar as pessoas. Eu tenho certeza que também tem gente que pode pensar, mas isso não é da boca para fora, não é, sabe, um pensamento sem fundamento. E pelo menos que eu vivo, e realmente hoje em dia entendo isso muito melhor, eu acho que, cara, se você parar para pensar um pouco, se você parar para realmente fazer uma análise, não é um papo sem fundamento. Muito pelo contrário, é muito óbvio. É você poder extrair força, energia, sinergia e ideias de todas as fontes possíveis que você tem. Porque tem muitos problemas que o board muitas vezes não tem visibilidade, né? Não tem como enxergar isso. Eu acho que direcionar essa energia acaba sendo algo muito significativo. E, assim, é uma realização também para o profissional, sabe? Que tem uma perspectiva e ganha uma visibilidade de uma maneira muito mais facilitada, né? Que talvez ele não teria se não houvesse uma ferramenta nesse sentido. E além disso, cara, acho que um negócio muito legal de ter uma ferramenta organizando isso é que, além aquele aprendizado individual da iniciativa que a gente foi lá e investiu, tudo, quando a gente tira essas várias fotografias, depois de, por exemplo, no caso do Imagine na Duratex tem 3 anos, pô, cara, quanta informação valiosa tem ali, porque não é tudo que a gente colocou energia que deu resultado, porque quando se fala em inovação, também é necessário já de partida entender que a gente está até administrando ali alguma incerteza. Portanto, que a gente vai sim colocar energia, inteligência e recursos em algumas iniciativas que depois não vão se configurar efetivas e com resultado. O que a gente não pode deixar é de medir. Porque eu acho que depois de algum tempo, a gente já tem agora alguma inteligência na hora de escolher as próximas iniciativas, de falar, olha, com base na nossa trajetória, esse tipo de iniciativa foi mais promissora, essa aqui não. Nem sempre a ideia também, né, Joel? A gente percebeu isso. Às vezes uma ideia menos promissora, com pessoa mais engajada, mais afim de fazer dar certo, às vezes ela entrega mais resultado do que aquela grande ideia com pessoas que não estão muito afim, né, de pagar o preço. Porque fazer dar certo e funcionar não é mar de rosas. Né? Tem dia que é difícil. Não é à toa que a gente tem, né, esses Shark Tank da vida, esses programas, que é sempre esse papo, né? Cara, a gente investe, né, no cara que vai protagonizar. A gente não investe na ideia, né? Ideia. Não sei quem falou, eu devo ter escutado isso, talvez seja até você que falou, que fala que uma ideia é como um baú de tesouro no fundo do mar, né? Que ninguém alcança nem nada, né? A questão é de quem vai tirar esse balão na frente, né? E eu acho que uma plataforma como essa, ela também é boa para trabalhar no construção, né? Não é só o teor da ideia, né? Tipo, a plataforma te ajuda a amadurecer aquilo, né? Porque vem outro cara critica e aquilo você já reconstrói o pensamento. Então é uma construção, né? E até nessa questão da crítica, cara, sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos aí, trabalhando com esse pessoal na jornada de inovação? Na crítica da ideia, a gente já começa a perceber, se aquela ideia vai parar em pé ou não, né? Porque, cara, a ideia quando ela é criticada, ela consegue sobreviver às críticas e parar em pé, ela tem mais chance de funcionar. E até as primeiras reorganizações a partir da crítica já tornam aquela ideia um pouco mais madura. E dois, mais importante ainda,
como que o idealizador, o dono da ideia, ele se comporta diante da crítica. Quando a gente vê aquela pessoa ou aquele grupo que diante de uma crítica se desestabiliza e começa a se defender muito e começa a ficar nervoso, porque não, eu discordo e vira aquele mais preocupado em defender a ideia do que ali pegar aquele feedback e reorganizar, a gente já sabe que aquele grupo vai ter muita dificuldade. Porque, cara, a gente para criticar vai sempre vai existir, né? Agora, a gente que está protagonizando um caminho, que está colocando na mesa uma ideia e está se propondo a fazer alguma coisa diferente, que tem que ter a ataraxia ali, sabe? Do tipo, cara, se esse negócio não serve para mim, se eu acho que isso não vai construir, não vai me ajudar a fortalecer essa ideia, eu simplesmente agradeço e sigo em frente. Se eu entendo que aquilo vai me contribuir, eu absorvo aquela crítica e reorganizo a minha ideia, faço ela ficar melhor. O contrário disso é estresse. E tem pessoas que gostam mais de se defender e de brigar do que efetivamente ali encontrar um caminho de resultado. Então ali também é uma oportunidade que a gente tem de verificar se vale a pena investir naquele grupo ou não. Faz uma crítica às vezes e espera. Se a pessoa ficar agressiva, mudar tom de voz, tal, você já fala, ih, tem que amadurecer antes. Eu acho muito legal porque é uma coisa que a gente aplica para inovação, para ideias, mas é muito uma construção de pessoas também, né? Porque se você não aceita nenhuma crítica, se você não, né, não analisa aquilo que vem, como é que você evolui, né? Como é que você constrói uma visão melhorada de você, né? Se você sempre está certo, por como é que você vai evoluir, né? Você sempre está certo. Se você nunca está errado, o erro nunca é seu, como é que você evolui, né? Não tem como. Inclusive, assim, no nosso Culture Code, que a gente acaba tocando em tudo que a gente faz, né? O quinto pilar lá, que é protagonizar a própria história, ele encosta nesse tema, né? Protagonizar a própria história é se colocar em primeiro e se autorresponsabilizar com tudo. Se diante de uma crítica eu falo o problema não é meu, o problema é dos outros, eu não estou me responsabilizando, né? Eu estou me defendendo só. Protagonizar a própria história carrega muito essa ideia, sabe? Existem fatores externos? Sim, claro que existem, né? A gente está vivendo um agora. A pandemia é um fator externo que você não pode controlar. Mas dentro daqueles pontos que você pode influenciar, cara, eu acho que são esses que a gente tem que se concentrar mesmo, colocar nossa inteligência, a nossa energia e diante de uma crítica ali, de uma ideia de inovação, também é um pouco disso. Eu posso me responsabilizar ali e falar, cara, deixa eu, de peito aberto, será que faz sentido mesmo? Será que isso aqui pode tornar a minha ideia mais robusta, mais madura, tal? Ou não. Ou falar, não, cara, acho que não. Acho que a pessoa, acho que eu não. E mesmo quando a pessoa dá uma crítica, Joel, que ela não vai construir, eu acho que é uma forma mais produtiva de encarar aquela crítica e, no mínimo, falar, cara, eu acho que eu não soube expressar bem a minha ideia. Talvez eu acho que eu tenha que colocar a minha ideia na mesa aqui de modo diferente. As pessoas que se responsabilizam, tipicamente elas pensam assim, né? Ou a ideia, ou aquela crítica está servindo para alguma coisa, e então efetivamente eu vou lá e uso aquela crítica para poder tornar a minha ideia mais madura, ou eu falo no mínimo, falo assim, cara, eu acho que eu expliquei mal. As pessoas que não se responsabilizam, tipicamente elas pensam, não, essa pessoa é estúpida, não sabe o que está falando. É o problema dos outros, é sempre dos outros, né? Cara, isso é importantíssimo para a gente, inclusive, escolher as ideias mais inovadoras e as pessoas que a gente acredita que tem mais resultado para entregar. E falando um pouco da plataforma do Imagine especificamente, na tua visão, assim, tem alguma restrição? Você acha que tem locais onde o Imagine possa funcionar melhor ou pior? Qual que é a tua visão do Imagine nesse sentido? Eu acho que realmente que pode funcionar em todos os lugares, mas em alguns lugares eu acho que ele vai ser mais, vai entregar mais valor, né? Então, eu vou dar um exemplo.
Se a gente está falando de uma empresa muito pequena ainda, né? Pensa numa empresa que tem, sei lá, uma startup com 10 pessoas. Pô, não precisa de uma plataforma para poder expor ideias, porque são pessoas que falam todo dia, né? Então, a ideia vai ser pouco funcional. Então, ela faz mais sentido para estruturas maiores. Do ponto de vista, inclusive, da disrupção ali, de cultura, ela faz ainda mais sentido naqueles lugares mais tradicionais, né? Onde tem meio que um, sei lá, como se fosse um patamar diferente, né? Tem o pessoal lá do board e os meros mortais que ficam lá na operação. Eu acho que nesses lugares a plataforma ela tem mais potencial de resultado, mais potencial porque ela dá voz para pessoas que em muitos casos não têm voz. É, Já aconteceu também de eu apresentar a plataforma em alguns lugares e assim, a diretoria, o pessoal do board ter falado, não, não, acho que essa plataforma aqui vai trazer mais confusão. Eu já sei muito bem onde eu quero chegar e eu não preciso abrir essa plataforma aqui. Assim, o que eu tenho para dizer, assim, primeiro que eu respeito, porque cada pessoa que estabelece a estratégia da empresa, enfim, tá fazendo uma escolha porque, enfim, por algum motivo. Eu acredito que mesmo nesses lugares onde o corpo diretivo sabe muito bem para onde vai chegar, no mínimo como estratégia de engajamento, para mim a plataforma faz muito mais sentido, né? A plataforma faz muito sentido, porque só da pessoa entender que ela tem voz, que ela está compartilhando e participando dos projetos inovadores, eu acho que isso aumenta o senso de pertencimento e já faz bastante sentido. Tu acha que a plataforma, porque eu vi no teu discurso, eu fiquei com esse pensamento, queria até validar contigo. Tu acha que essa plataforma, ela também pode servir como uma ferramenta de não buscar ideias, mas validar ideias? Também, né? Mas assim, a ideia o pensamento da plataforma é, quando tem um canal aberto, as pessoas começam a compartilhar. Às vezes, numa empresa muito grande, tem 10 mil, 15, 20 mil funcionários, às vezes, mais do que uma pessoa tem aquele pensamento, né? Olha, eu acho que o modo como a gente atende nosso cliente aqui não é tão legal. Se a gente invertesse essa jornada, a gente poderia melhorar a experiência. Quando você percebe ali que tem mais do que uma pessoa falando daquele mesmo assunto, já é um indicador de que, olha, cara, aqui parece que é uma ideia com mais chance de entregar. Não é uma pessoa só colocando aquilo. Por isso que, inclusive, a gente está colocando uma energia agora em desenvolver uma camada de inteligência para que a própria plataforma consiga juntar ideias. E também, com certeza, né, o segundo ciclo, que é um ciclo de validação, se a ideia ela consegue sobreviver às críticas, de um certo modo, ela está sendo validada. Então, não é só abrir a ideia, mas, de um certo modo, ela ajuda a filtrar as ideias que são mais promissoras ou as ideias que estão mais conectadas com problemas reais. Entendi. Até então, o cara que patrocina, o cara que gera uma ideia, ele pode usar a própria ferramenta dentro da empresa para validar algo que ele queira. E tem outra coisa também que, assim, diante de uma ideia, a pessoa pode, às vezes ela não tem muito o que incrementar ou Insumo, né? criticar, mas ela pode dar só um up, né? Como se fosse um like, vamos dizer assim. Então, de um certo modo, quando alguma pessoa lê uma ideia, se identifica com ela e dá um up, de um certo modo ela está ali validando de que aquela solução está resolvendo um problema real, né? Então, sim, ajuda pra caramba também na questão da validação. E tu vê para o futuro assim da ferramenta, você já tem alguma ideia do que ela vai vir se tornar nos próximos tempos? Eu acho que o próximo passo, além de colocar uma camada com inteligência para poder fazer cruzamento de ideias, né? Pensa num lugar onde tem muitas ideias. Quando alguém colocar uma ideia, a gente vai colocar uma camada de inteligência para que a plataforma ela olhe para as outras ideias cadastradas e fale, olha, a tua ideia, ela aparentemente tem sinergia com essas três aqui. Faz sentido? Você quer juntar? Então a gente está trabalhando um pouco nessa camada de inteligência para poder fazer essa questão de juntar ideias. É uma coisa muito legal, né?
porque a gente reduz a quantidade de ideias, mas junta pessoas defendendo pelo menos uma ideia parecida. Isso parece fazer bastante sentido, e uma conexão também com o conceito de inovação aberta, que é, além de abrir esse canal para dentro da empresa, se conectar também com o ecossistema, né? Porque além das pessoas que estão dentro da empresa e estão percebendo ali a oportunidade de fazer inovação, existe um ecossistema gigantesco de startups, de pessoas que podem sim contribuir. Então, acho que num próximo momento, essa camada de inteligência e essa conexão com o mundo externo da empresa, com esse conceito de inovação aberta. Eu acho que é muito capital intelectual reunido, assim, só não tem como não surgir ideias que realmente possam fazer total diferença na estratégia dentro de uma empresa, né? Mudar até o rumo de várias decisões. E aí você colocar isso para algo que vai além, que olha para um mercado que está externo à empresa, que não está fechado naquele mundinho, que às vezes até tem alguns vícios, realmente pode fazer toda a diferença. Sim, sim, sim. Pode fazer muita diferença, porque às vezes, cara, a gente organiza a nossa empresa, e até olhando para a gente, né, Joel? Às vezes a gente organiza a nossa empresa, nossos processos, nossos serviços, e a gente acaba ali tornando algum caminho que não é tão produtivo, tão eficiente, mas a gente acaba não se comprometendo, porque foi uma ideia nossa, foi a gente que desenhou aquilo, a gente acaba se comprometendo com aquele modo de organizar e fecha a cabeça. Às vezes vem alguém de fora que não tem um compromisso com aquele desenho, né? E vai lá simplesmente fala, olha, cara, de maneira livre, eu acho que isso aqui pode funcionar melhor se for assim. Se a gente tiver com a mente aberta, né, cara? Se a gente não tiver ali muito fechado para essas ideias, pô, de vez em quando chega alguém ali e faz uma pergunta, né? Por que isso é feito assim? A gente fala, cara, é mesmo, né? Ah, porque sempre foi, né? Porque sempre foi. Quando eu cheguei já era assim. E dói, né? E dói, e, tipo assim, pelo menos tem coisas que eu já passei até na F-Câmara que realmente dói admitir, né? Falar, cara, isso aqui funciona muito bem, mas não funciona mais. E é uma etapa difícil, né? Mas é uma etapa que muitas vezes tem que acontecer. Mas não é fácil, realmente, pelo menos para mim, de realmente admitir isso, né? Alguma coisa que funcionou muito bem até aqui não significa que é o melhor modo para nos levar para o próximo patamar, né? A empresa vai crescendo, não só a empresa vai crescendo, mas como o próprio ecossistema. Pô, quantas coisas mudaram por conta da pandemia agora, né, Joel? Algumas coisas que fariam todo sentido há um ano atrás, hoje não faz mais. Então, minimamente estar aberto para poder pegar uma crítica de alguém de fora ali, acho que pode ser bastante interessante, assim, né? Mas isso eu acho que vale até pro conselho e pro dev também, né? Que tipo assim, a gente tá falando com pessoas aqui que com certeza também querem ouvir sobre suas carreiras ou querem virar desenvolvedores e tal. E eu acho que isso é muito válido, inclusive, para essa galera também, esse tipo de análise, né? Até porque, assim como eu, você teve essa história com o desenvolvedor. Cara, quando a gente trabalhava com desenvolvimento forte na linha de frente antigamente, pelo menos para mim, era totalmente diferente do que é hoje em dia. Totalmente diferente. Mudou muita coisa, né? Eu acho que em qualquer carreira, né? Já vou falar um pouco mais de desenvolvimento, que é o nosso dia a dia. Mas eu acho que em qualquer carreira, se a pessoa se fecha para poder acompanhar o que as coisas estão mudando, né? Acho que de um certo modo ela, como qualquer sistema fechado, entra em entropia, né? E começa a enfraquecer. Eu acho que a gente tem que, de tempos em tempos, fazer reflexão daquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando e falar, cara, por que não está funcionando? Não colocar a cabeça, né, num buraco e não, cara, e olhar para o concorrente, olhar para os amigos, olhar para quem está do lado e falar, deixa eu ver como os estão fazendo também. Acho que aprender, a gente não pode nunca deixar de aprender, né, já? O tempo inteiro, a aprendizagem é super importante. E tem muito conteúdo que não está num curso, né? Tem muito conteúdo que você não vai achar em nenhum lugar, né? Tem coisas que realmente é você olhar para o mundo ao teu redor
E como você falou, né? Ó, deixa eu olhar o que esse cara está fazendo, deixa eu olhar o que esse grupo está fazendo diferente, o que eles estão experimentando e adaptar, né? Porque não é só um Ctrl+C, Ctrl+V, não é aquela história de, né, one size fits all, né? Realmente você tem que pegar uma informação e ajustá-la para a tua realidade, né? E quando a gente vai ficando mais experiente, é natural de que com a nossa bagagem de experiência, algumas coisas que você vai encarar um projeto que você fala, já passei por isso. Mas não quer dizer uma vez que você fez uma coisa num projeto que funcionou, que vai funcionar para sempre, né? E a gente que fica mais experiente também pode cair nessa zona perigosa que é viver somente a repetição. Toda vez que me apresentar um projeto com a característica X, a minha resposta será Y. Eu acho que a gente. Eu estava até vendo aí eu não lembro agora, um material que eu achei interessante, a provocação de uma filósofa, e ela falou o seguinte: tem uma preocupação muito grande das pessoas, é que no futuro a inteligência artificial vai substituir o homem, né? O homem será substituído pela inteligência. Ela falou: a minha preocupação é diferente. Ela está na contramão disso, no inverso. Minha preocupação não é a inteligência artificial substituir o homem, ou o robô se comportar como um homem, mas o homem começar a se comportar como um robô. E nesse mundo, né, de hiperinformação, eu acho que a gente acaba sendo bombardeado com tanta informação da internet, da TV, enfim, de todas as mídias que estão bombardeando o tempo inteiro, nessa polarização, né, de esquerda e direita, enfim, de todo tipo de informação que a gente é bombardeado, de que que a gente compre uma ideia e a gente fique fixo, só fazendo uma repetição, né, de modo robotizado. Então, quando a gente para de aprender, cara, quando a gente para de errar também, né, de perceber que fala, pô, esse caminho aqui não foi bom. Se tudo que a gente faz está funcionando, eu acho que vale a pena desconfiar, porque ou a gente encontrou um nirvana ali, né, um modo perfeito de acertar tudo, ou a gente parou de aprender. A gente já parou de perceber alguma coisa ali que a gente pode rever e fazer melhor. Eu acho muito bacana que toda a conversa aqui que a gente teve foi muito pautada, beleza, na ferramenta, mas ao mesmo tempo que a gente estava falando, né, de pessoas, de evolução, e eu acho que isso foi muito consequência do que a ferramenta se propõe e tem muito a ver realmente com o momento que a gente está vivendo, de excesso de informação, de a gente estar num processo aí muito contínuo de evolução. E para quem se interessou pelo Imagine, para quem quer saber mais dessa plataforma, ou quem for, caramba, eu quero ter uma experiência, ou até quem sabe que eu quero, como deve, brincar um pouco com essa ferramenta, como é que a gente faz para ter acesso ao Imagine? É, a gente tem mais informações disponíveis no próprio site da plataforma, né, que é imagineinovação.com.br, né? Para quem está dentro da F-Câmara, já tem, né, um portal, se eu não me engano, aqui dentro da F-Câmara é fcâmara.imagineinovação.com.br ou fcâmara.com.br/imagine e tal. Depois a gente pode compartilhar aqui no vídeo, Joel. Bota no link aqui, fica tranquilo. A gente põe aqui também. E para eventualmente uma empresa que está acessando esse conteúdo aqui ficar interessado, manda mensagem para a gente que a gente faz demonstração, tal, mostra ali como é que funcionam os dashboards, como é que a gente aprende, como é que publica lá os desafios, tal, com o maior prazer. Show de bola. E agora sim eu quero puxar um pouquinho, antes de a gente finalizar o papo, um pouco por dev. Eu acho que a gente atuou aqui em vários pontos muito bacanas, assim, sobre carreira, sobre evolução, sobre pessoas, como, né, não estagnar dentro de uma carreira. E assim, Kleber, eu queria ouvir a tua mensagem para a galera que está começando. Como a ideia do programa de formação foi muito algo que nasceu contigo, sempre teve muito presente aí na tua percepção, o que você espera aí de um dev? O que você acha que um dev tem que fazer, ou né, um futuro dev, para ter sucesso aí nessa carreira? Cara, assim, ó, para um dev ter sucesso na carreira, acho que para mim o primeiro ponto é investir em autoconhecimento.
Cara, esse é um investimento para mim que ele vai ter que ser feito para sempre, tá? As pessoas que atingem ali carreiras de melhor resultado, elas sabem onde elas querem chegar. E claro que às vezes a gente vai por um caminho, né, Joel? E aí depois a gente percebe que fala, pô, eu não estou tão feliz. E no começo da carreira é mais fácil, né? Inclusive, se vou por um caminho no começo da carreira e percebo que aquele caminho não é tão feliz, então eu vou lá e reorganizo. Eu acho que inclusive, muito mais importante do que ficar se focando em salário, que infelizmente eu vejo uma galerinha de 20 anos muito mais ali interessada em andar com um carro top, né, e com tênis legal, do que fazer um investimento de autoconhecimento. É entender qual que é o seu caminho, aonde você vai colocar um esforço de 10 e o resultado será de 10. Né? Porque se você escolhe um caminho que não é o seu caminho, é um esforço de 10 para um resultado de 5. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande investimento que tem que ser feito. O segundo ponto que eu queria colocar é quanto maior a tua ambição de realização de carreira, maior o preço a se pagar. Cara, é o maior, tem que pagar o preço. Não dá para poder ir numa linha de que as coisas serão fáceis. Aprendi uma coisa e quero compartilhar com a galera que está começando a carreira. A vida não dá saltos. Eu vi até a Luísa Helena falando uma frase muito parecida com essa, a vida não dá saltos, que ela falou o seguinte: na tua carreira você pode subir como se fosse numa escada, na velocidade que você quiser. O que você não pode é pular degraus. Então não adianta ficar esperando que um dia especial, que os astros vão se alinhar, que tudo vai dar certo e naquele dia você fará um grande investimento e pronto. A tua carreira está resolvida e tudo vai dar certo. Porque não é assim que funciona. É uma construção e é uma construção diária, tijolinho por tijolinho. Não quero passar para vocês aqui uma mensagem que é tudo baseado só em esforço, porque a gente tem que escolher bem. Por isso, a primeira é autoconhecimento, né? A gente tem que colocar a nossa energia onde efetivamente constrói, onde nos constrói. Depois não adianta esperar, achar que as coisas vão construir sozinho. É a gente que tem que fazer. Então, a gente fala muito aqui no nosso programa de formação e nos encontros internos aqui sobre um tema chamado miricismo cotidiano. Estilo de vida. Escolher aquilo que efetivamente vai servir como construção. E 3, para não ficar com um monte de coisa, Joel, os grandes projetos não se faz sozinho. Mesmo no começo da sua carreira, reserva um tempo para poder estabelecer boas relações. Tá? E aí eu vou te dizer, é muito mais qualidade do que quantidade. Tá bom? Não adianta ter um LinkedIn com 10 mil conexões de pessoas que não fazem o menor sentido para a tua carreira. Tem até uma corrente que diz que a gente é a média das pessoas 5 mais próximas da gente. Então, já que a gente é uma média das pessoas mais próximas, vamos escolher bem as pessoas que vão estar próximas da gente, né? E nessa escolha, que você não escolha somente pessoas que são iguais. Estou lendo um livro que eu também recomendo para vocês, que é DNA do Inovador, que faz uma recomendação forte de que a gente também esteja próximo de pessoas que têm competência diferente e que pensam diferente. Elas têm uma boa possibilidade ali, um caminho muito bom para nos construir pessoas com a mente mais aberta, né, para poder encontrar ali oportunidade de fazer grandes projetos. Então, se eu faço investimento de autoconhecimento, sei quem eu sou, aquilo que me realiza, entendo que as coisas não caem do céu, que eu tenho que fazer uma construção que é diária, não é só fazer o que gosto, mas gostar do que faz. E escolho as pessoas que farão parte da minha rede de relacionamento, eu acho que tem uma boa chance de fazer um caminho feliz e de grandes resultados. Fantástico, eu concordo contigo plenamente e essa questão da relação, de a gente montar essas relações de sucesso, realmente vai te trazer um fruto bem diferenciado no amanhã, no futuro, né? Eu acho que o desenvolvedor hoje, ele alcança um patamar bem legal, muito rápido, mas até isso, né, tem um teto, né? E esse teto é bem mais baixo
se você não é focado em construir relações duradouras, realmente construir uma história diferenciada. Então, com certeza, esses conselhos são bem importantes para quem quer construir uma carreira aí de sucesso. E com isso, a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio de Orange Juice. E Kleber, queria que você deixasse aí um oi para o pessoal, uma última mensagem. E obrigado, cara, por ter vindo aqui. Por favor, eu quero saber mais ainda sobre a história da dengue e tantas outras histórias. Então, já tenho certeza que você vai ter que voltar aqui, hein? Ah, cara, legal. Pô, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite e vou voltar todas as vezes que for convidado, com certeza. Bom, a mensagem final é que acho que a vida é muito curta, né, Joel? Então, assim, a vida é muito curta, vamos escolher bem o nosso caminho, para a gente fazer um caminho que a gente pode se responsabilizar por ele. Tem muita gente, e olha que a gente, né, Joel, que está liderando uma unidade de negócios e fazendo o projeto, a gente está em contato com muita gente, a gente percebe muita gente que vive a vida reclamando, falando que não funciona, que não presta, porque é o governo, porque é a empresa, porque é a família, porque... Cara, a minha mensagem é protagonizar a própria história, é se responsabilizar por tudo aquilo que está em volta, é, pelo caminho que efetivamente vai te fazer feliz. Então, ao invés de reclamar, cara, sabe? Arregaça as mangas, escolhe bem aquilo que faz sentido para ti, tenha um propósito, não faça por fazer, se concentre também no porquê das coisas e só no como. Tem gente que só fica focando no técnico ali, em como que faz, como. Olhe também um pouquinho do porquê também. E faça esses investimentos em relacionamento, em networking, que eu acho que isso vai fazer uma grande diferença na tua trajetória. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite, viu, João? Eu que agradeço, cara, e concordo e digo mais para o pessoal. Se realmente você tem alguma dúvida, pessoal, que isso vai fazer diferença na tua carreira, pode tirar e pensar de novo nesses teus conceitos. O carreira de desenvolvimento hoje é uma carreira muito ativa, é uma carreira realmente que necessita que você participe das coisas. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que a gente está construindo aqui junto uma carreira legal para você, vem para o próximo episódio que a gente vai ter muito mais coisa para discutir. Valeu!